Os juros subiram mais uma vez aqui no Brasil e nos Estados Unidos também. O quanto isso vai impactar no mercado de risco e o que esperar para os próximos meses. É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. O Copom reajustou a nossa taxa de juros para 13,25% ao ano, um aumento de meio ponto percentual, que já era esperado pelo mercado, mas que teve uma reação negativa. A bolsa caiu nesses últimos dias por conta disso e também o dólar teve uma leve alta devido a esse cenário também. Esse é um cenário que acaba, por um lado, atraindo alguns investidores, mas em contrapartida, o Brasil não é o único país do mundo que está aumentando os juros por conta da inflação. Os Estados Unidos também teve um aumento nesses últimos dias, também no mesmo dia que o Brasil aumentou os juros. Isso impacta também os investidores, porque o Brasil é um país que já tem o seu próprio risco. Além disso, tem um risco fiscal, que é o que está acontecendo agora. É um país que gasta mais do que arrecada desde 2014. É um país que está em negociação para zerar o ICMS dos combustíveis. Isso acaba impactando os estados. Então, se a União vai bancar esses custos do Estado, são mais gastos para uma pessoa, no caso o governo, que está gastando mais do que arrecada há muitos anos. E aí foi colocado em pauta até a questão da venda da Eletrobras, pegar esse dinheiro para pagar esse montante. Só que o problema é quando você vende o estoque, no caso privatizar as empresas, e pegar esse dinheiro e cobrir um problema de fluxo de caixa, porque o governo gasta mais do que arrecada. Então, se ele vender, sair vendendo todas as empresas, ele vai sanar um problema de agora, mas o problema crônico, que é o fluxo de caixa gastando mais do que arrecada, aumentando seus gastos todos os anos, vai ser um problema que não vai ter fim. Vai chegar uma hora que não vai ter, no cenário hipotético, não vai ter mais nenhuma empresa para privatizar, para vender, e não vai ter de onde tirar esses recursos. Então, esse problema, esse risco fiscal, ele também aumenta. Sem contar que antes a gente tinha uma taxa de juros que crescia numa velocidade muito pequena, ou seja, a dívida pública também crescia uma taxa pequena. Hoje a gente está vendo uma dívida pública crescer a mais de 2 dígitos ao ano. Então isso vai impactar a dívida também. E a gente está vendo um outro cenário que ainda pouco expressivo é da inflação, que vem caindo gradativamente. Caiu um pouquinho mais agora nessa relação entre maio. Ele acelerou um pouquinho menos do que era esperado, só que ainda é uma coisa muito tímida, muito pouco representativa e que provavelmente vai impactar pouco nas próximas reuniões do Copom, que já é esperado outros aumentos. O Itaú mesmo já espera que a taxa Selic chegue a 15% ao ano ainda em 2022. Então esse risco fiscal ele também tem que ser levado em consideração. Eu acredito que a inflação ela vai desacelerar nos próximos meses, só que é um cenário que não depende único e exclusivo do Brasil. A gente tem um cenário internacional, outros países também sofrem com a inflação, também estão sofrendo com esse fenômeno, até porque a cadeia produtiva foi afetada, a cadeia de distribuição. A gente vê esses reflexos ainda da guerra entre Rússia e Ucrânia impactando o preço das commodities, do petróleo, da soja, do trigo, fertilizantes também, tendo seus preços impactados por conta dessa guerra. Então não depende único e exclusivo do Brasil. E como eu falei, os Estados Unidos aumentando seus juros acaba influenciando que outros países também aumentem sua taxa de juros, até porque eles também estão sofrendo com inflação. Claro que alguns países um pouco mais, um pouco menos sofrendo com esse período inflacionário, mas de uma forma geral, os países também estão sofrendo com inflação, em consequência vão aumentar os seus juros. E como eu falei, o risco Brasil, o risco fiscal aumentando, os investidores colocam isso na balança também. Então, por mais que a taxa de juros aqui chegue a 15% ao ano, como é esperado, os investidores vão começar a olhar para isso e olhar para outros países também. Então, ele vai colocar isso na balança se de fato vale a pena correr um risco maior, investindo aqui no Brasil, trazendo recursos para cá, ou simplesmente para países mais desenvolvidos, correndo um risco um pouco menor, mas ganhando aquela taxa de rentabilidade um pouco maior quando comparado anteriormente. Inclusive, aqui no Brasil, na B3, nesses últimos meses, teve retiradas bilionárias dos estrangeiros, enquanto os investidores locais estão investindo cada vez mais na Bolsa Brasileira. Então esse é um cenário que, além de você derrubar o mercado, aqui o Ibovespa, o índice de ações ou outros mercados, a gente tem também a disparada do dólar. Porque se tira os recursos daqui, tira dólares daqui e troca por outras moedas, isso acaba impactando
o preço do dólar também. Em um cenário como esse de juros altos, uma possível crise, uma possível recessão mundial, ela acaba impactando também nos investidores normais, locais de cada país, porque o risco aumentou, o medo também aumentou. Então, quando eles ouvem a palavra crise, recessão, mercado desabando, eles acabam, uma parte deles, acabam vendendo suas posições em ações, fundos imobiliários, criptomoedas. Então, eles acabam saindo daquelas posições de risco e partindo para a renda fixa, que está pagando acima de 2 dígitos, mais de 1% ao mês. A gente vê pré-fixado aí pagando 16% ao ano, 17%. Então, com um risco consideravelmente menor do que aquelas oscilações diárias que acontecem no mercado de capitais. Então, isso acaba impactando também, porque cria um efeito cascata. Algumas pessoas começam a vender e outras vão seguir no mesmo fluxo quando vê o mercado acaba desabando. Só que nem tudo é parte ruim. A gente tem, num cenário como esse, a gente tem boas oportunidades surgindo para aqueles que conseguem enxergar e que julgam uma boa oportunidade. E também, não apenas isso, é preciso também ter muita coragem para comprar em momentos como esse, até porque o mercado inteiro caindo e muitas pessoas dizendo que aquela empresa vai quebrar ou que vai tudo dar errado, tudo vai quebrar. Então é preciso ter, além de escolher os bons ativos, é preciso também ter coragem para comprar quando todo mundo está vendendo, todo mundo está desesperado em um momento como esse. A gente vê a Bolsa Brasileira caindo muito, como eu falei, desde o começo do ano. A gente vê uma subida um pouco maior nesses últimos dias do dólar. Então isso acaba impactando também. Para aqueles que gostam de criptomoedas, a gente vê um cenário ainda mais volátil. As criptomoedas, para quem não sabe, é um mercado que é extremamente volátil. Eu venho acompanhando esse mercado, inclusive eu tenho uma pequena parcela da carteira em Bitcoin. E aí eu vejo essa oscilação diária, só que nesses últimos meses, nesses últimos 2, 3 meses, uma oscilação muito alta. E como eu falei, é também um cenário de oportunidade. Só que para você aproveitar as oportunidades, você precisa estar vivo, você precisa sobreviver àquela crise. Então é importante que você não concentre demais os seus investimentos, independentemente da classe de ativos, se é fundos imobiliários, se é ações, se é algum ETF, se é criptomoedas, não concentre demais a sua carteira. E claro, tem uma pequena parcela, pelo menos, em caixa para você aproveitar essas oportunidades. Por isso a importância que, antes de você pensar em multiplicar seu patrimônio, é preciso você ter em mente a sobrevivência ao mercado. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa sua curtida aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!